Bom dia, obrigado pela pergunta. A primeira mensagem é claramente que é uma doença com uma prevalência muito grande e que é uma doença com uma evolução à semelhança das outras causas de doença hepática crónica, que pode levar a estádios avançados da doença e igualmente graves em relação aos outros. Depois, pode coincidir com outras doenças, porque de facto são associações que são frequentes nos nossos doentes, seja o álcool, seja até a própria doença crónica por vírus e que podem agravar o prognóstico da doença. Em termos do manuseio dos doentes, estes doentes em relação aos outros têm, devido aos fatores de risco da doença, à própria fisiopatologia da doença, têm eventos ao longo da sua vida que se são próprios, nomeadamente os eventos cardiovasculares, os eventos metabólicos associados, que funcionam como fator de risco, mas também são agravados pela própria doença hepática. Portanto, estes doentes têm que ser sempre abordados numa perspectiva sistémica, procurando atender aos vários órgãos e sistemas que estão envolvidos e com um grau de suspeição grande quanto a possíveis alterações a esses níveis que possam existir. E nunca poderemos olhar para estes doentes como doentes hepáticos exclusivos. A esteatose hepática e o fígado gordo, no fundo, são a mesma coisa, têm designações diferentes, são formas diferentes de designar a mesma doença. São resultado de um aumento da gordura no fígado, consequência de vários mecanismos fisiopatológicos. Os mais frequentes estão associados ao aumento da própria gordura corporal, à sobrenutrição, à acumulação de energia não gasta, e que se vai acumular sob a forma de gordura no fígado e que é o início da doença, mas há outros fatores também envolvidos e que em alguns doentes poderão agravar a doença e fazer com que progridam mais rápido do que outros e que levam a estádios depois mais avançados, como a esteatohepatite não alcoólica, que já compreende, além da inflamação, alguma fibrose e o aumento da fibrose, que se associa normalmente com inflamações crónicas não resolvidas, leva mais tarde à cirrose, com todo um cortejo de possíveis complicações, que são sempre possíveis nestes casos como nas outras doenças hepáticas crónicas. De um modo geral, eu diria que a prevenção é sempre mais barata e mais eficaz, mais produtiva do que esperar que os doentes adoeçam e sejam tratados. E, de facto, era por aí que acho que deveríamos ir. Sabendo quais são os fatores de risco associados e que podem desencadear a doença, nomeadamente a obesidade, o sedentarismo, a sobrenutrição, mesmo a diabetes que vem surgindo cada vez mais na nossa população, são fatores preveníveis e que são importantes. Algum consumo alcoólico associado à doença, mesmo moderado, sabe-se hoje em dia que agrava a evolução da doença, portanto deve ser evitado. E depois há outros fatores genéticos que nós neste momento ainda não conseguimos avaliar na população de um modo sistemático, mas que espero que dentro de algum tempo possamos vir a dispor deles para poder eleger doentes com maior risco. Eu diria que ao nível da população, embora os doentes depois serão abordados caso a caso, têm as suas individualidades próprias, mas ao nível populacional seria fundamental, para já, a informação das pessoas de que a imobilidade, os excessos alimentares, uma alimentação errada com demasiados hidratos de carbono ou demasiados lípidos têm os seus riscos associados. E depois manter, de facto, essa informação, não se limitar a uma campanha simples, mas mantê-la durante algum tempo para que as pessoas se mantenham informadas. A primeira, sendo que o primeiro passo que o doente terá sempre que dar é conhecer os seus riscos e motivar-se, e ser motivado também pelo profissional de saúde, no sentido de os evitar e de os combater. Porque, de facto, sabe-se hoje que prevenindo na medida do possível, porque há riscos genéticos, nomeadamente, não podem ser prevenidos, mas os outros riscos que vão sendo associados e que agravam muito os riscos genéticos, esses sim podem ser evitados e devem ser trabalhados e alteram para melhor em muito o prognóstico e atrasam a evolução da doença, em alguns casos nem se chega a manifestar. As medidas, a saúde pública tem um papel a dizer aí, as autoridades de saúde pública são fundamentais aqui, com a semelhança
de outros casos, até porque, de facto, estamos a falar de uma doença que tem uma prevalência estimada, de um modo geral, de 25% da população em geral, mas que, em algumas zonas do globo, é muito superior a isso já, e se considerarmos doentes com fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, e nós temos cada vez mais obesos na nossa população, ou diabetes, que também temos cada vez mais na nossa população, o risco de esteatose hepática não alcoólica é muito grande. Portanto, acho que faz todo o sentido haver envolvimento da Autoridade de Saúde Pública e não só, no sentido de informar e mobilizar a população e motivá-la para mudar, de facto, o seu estilo de vida.